todos. Mais uma vez agradecer a Deus, ao nosso mestre amado Jesus, ao nosso irmão Wagner pelo tema de hoje, que vai nos trazer o conflito familiares. Todos nós sabemos que estamos aqui nesse colo da terra para aprender a amar, então faz parte do aprendizado. O homem no mundo. Doutrine o vosso espírito na luz da igualdade, na fé, no amor e na caridade. Estude o Evangelho do Mestre Jesus. Mostre o caminho, a luz. Amai vossa alma, cuidai também do corpo. Agradeça a Deus, o belo e maravilhoso. A luz da vida o Pai nos concedeu, obra divina, somos filhos de Deus. Doutrine o vosso espírito na luz da igualdade, na fé, no amor e na caridade. Estude o Evangelho do Mestre Jesus. Mostre o caminho, a luz. Amai vossa alma, cuidai também do corpo. Agradeça a Deus, Criador de todas as coisas. A luz da vida o Pai nos concedeu, obra divina, somos filhos de Deus. O homem no mundo caminha a evolução, aprendendo a amar através da reencarnação. De dezembro, Jesus Cristo nasceu para levar paz e esperança a todos nós, filhos de Deus. Vamos dar as nossas mãos e agradecer a Deus, nosso Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o caminho da paz. Prometa a vós mesmo, eu vou melhorar. Não quero ter ódio, me ensina a
calma leve e a vida mais alegre. Fiquem todos com Deus, a vida vai melhorar. Faça a leitura do Evangelho com a família no lar. Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, e os benfeitores espirituais que amparam esta casa e a cada um de nós, encarnados e desencarnados nesse momento, possam nos incluir e velar por cada um de nós. Que nossa Mãe Maria, nossa protetora do Brasil, possa levar também neste momento a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, o equilíbrio, a serenidade, a paz, o amor e o carinho que cada um desses nossos irmãos tanto necessitam para o seu aprendizado. Na noite de hoje nós vamos falar sobre esse tema, família, conflitos familiares. No livro da Esperança, Emmanuel nos fala que depois da morte nós tomamos conta de que muitas das coisas as quais nós cultuávamos na carne, na matéria, já não tem importância. Isso é como uma bolha de sabão que logo se evapora. Mas que, no entanto, outras coisas que nós não percebíamos ser de grande relevância, de grande importância, toma conta dos nossos sentidos, dos nossos corações. Como espíritos eternos que somos, pela imortalidade do espírito, pela pluralidade da habitação dos mundos, nós, então, nos deparamos após a nossa morte, após o nosso desencarne, com essas sensações. E muitas das vezes nós nos vimos privados dos entes queridos que aqui nós deixamos. No livro também, no livro da Esperança, um companheiro espírita, após o seu desencarne, através de um médium confiável, nos disse, analisou essa questão de nós, quando nos deparamos fora do corpo físico, de todas as oportunidades benditas que nós perdemos quando na carne, principalmente no seio familiar. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, porque essa oportunidade bendita que nos concede Deus, nosso Pai, que nos concede o Cristo, nosso guia e nosso modelo, novamente no corpo físico nós temos a oportunidade bendita de resgatarmos, de expiarmos, de passarmos por provações, tudo aquilo que nós, infelizmente, deixamos de fazer. Então, é no lar que nós temos essa oportunidade bendita de redenção, justamente através da compreensão, da tolerância, do perdão, do amor, da amizade e do carinho. Fala-se muito atualmente em crise familiar, mas a crise principal que dá motivo, que norteia todas as crises trazidas no bojo do seio familiar é a crise moral, consequência em grande parte do desmantelamento dos laços de família como vem ocorrendo. Então, muitas das vezes, as crises familiares são resultados, obviamente, das separações, dos divórcios, em que a grande maioria dos filhos, despojados desses laços que não deveriam ocorrer, porque mesmo diante de uma separação que se torna impossível, os filhos deveriam ser o norte deste casal, através do amor, dessa tolerância, dessa paciência, do perdão que nós acabamos de falar.
qualidades essenciais para a convivência familiar. Então, essa crise moral é o efeito maior de todas as crises familiares. Então, nas últimas décadas, os cientistas sociais, eles observaram que o número de homicídios entre adolescentes quadruplicou, o número de suicídios triplicou e de estupros dobrou. Existe um aplicativo para celulares em que a gente pode disponibilizar, segundo a segundo dos nossos dias, os crimes que vêm ocorrendo, os nascimentos que vêm ocorrendo, os óbitos que vêm ocorrendo no mundo inteiro. Hoje nós já contamos com mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. E ontem eu verificando, eu até assustei quando eu estava observando, somente no decorrer deste ano ocorreram mais de 26 milhões de abortos. A gente assusta. E é de assustar, 26 milhões de abortos praticados até ontem, no decorrer deste ano. Nós estamos no meio do mês de agosto, ou seja, 8 meses, 7 meses e meio, para 7 bilhões e 200 milhões de espíritos encarnados. Então, essa crise moral que afeta não só a nós no Brasil, no plano Terra, como um todo, porque nós estamos deixando passar as oportunidades benditas dessa reencarnação. John Gottman, cientista americano, ele fala que com mais da metade dos casamentos atualmente terminando em divórcio, milhões de crianças estão sujeitas a problemas que muitos cientistas sociais como ele associam à dissolução da família, ou seja, a questão dos homicídios, a questões dos suicídios, dos estupros e toda outra gama de crise, a questão das drogas e de outros crimes que a gente pode até reputar de menor relevância. Então, o que a palavra família significa para você? Para que serve a família? Por que conversamos rotineiramente sobre esse tema família? Como nós já dissemos no início agora do nosso diálogo, é a oportunidade bendita que Deus nos concede para que nós possamos reparar as nossas faltas com entes queridos aos quais nós não conseguimos, numa existência pretérita, ter agido com diferença, com amor, com serenidade. Então a doutrina espírita apresenta a família como um instituto abençoado em que um grupo de espíritos necessitados, porque todos nós somos necessitados de perdoar, somos necessitados de sermos perdoados, somos necessitados para amar, somos necessitados de sermos amados, de praticar a caridade em toda a sua inteireza, através da benevolência, da indulgência, do perdão, e em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação, uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que nós praticamos com relação aos nossos semelhantes em existências passadas, essa é a oportunidade bendita que nós temos, que nós encontramos no seio familiar, para que a gente possa reparar esses delitos que nós tenhamos praticado com relação aos nossos entes queridos. Reencontram-se num programa de provas e expiações graças ao princípio da reencarnação. Deus é tão misericordioso que a cada reencarnação Ele nos concede a oportunidade bendita de estarmos no seio familiar junto com aqueles a quem nós possamos ter prejudicado, junto àqueles que nós não conseguimos perdoar, tendo partido para o plano espiritual, levando sentimentos contrários à lei de amor e de caridade, como o ódio, a mágoa, o rancor. Então, tudo isso é uma oportunidade bendita que Deus nos concede. Joana de Ângeles nos diz no livro SOS Família que é um grupo de espíritos normalmente necessitados, todos nós somos necessitados de aprender,
de praticar a lei, de amor, de caridade. Desajustados, todos nós somos, uns mais, outros menos, em compromisso inadiável para a reparação, graças a essa contingência reencarnatória. No Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno, está estampado que todos nós, tudo que nós praticarmos neste plano, contrários aos ensinamentos do Cristo, nós deveremos o quê? Arrepender, expiar e reparar. Então, nenhum de nós escaparemos disso. E o próprio Cristo nos disse que nós não sairíamos deste plano até que pagássemos o último centil. Então, a interpretação mais natural é essa. Nós vamos ter que arrepender, e quando nós nos deparamos no plano espiritual, em que nós nos despimos desta veste carnal e passamos a observar, a senhorearmos os nossos verdadeiros sentidos, de todas as oportunidades benditas que nós deixamos escapar, dando mais valor às coisas da matéria do que do espírito, aí a gente cai na real e vê o quão ingênuos nós fomos. Emmanuel, no livro Pensamento da Vida, que nós acabamos de falar no início, diz que a família constitui o centro de nossos reflexos, sejam eles agradáveis ou desagradáveis. Cada criatura está ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Então, Cristo, Deus, nosso Pai, não nos colocou nas famílias em que nós nos encontramos nesta presente existência ao acaso. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos avós, os tios, os companheiros de jornada, é justamente essas as pessoas com quem nós tínhamos que conviver. É justamente as pessoas que nós temos que aprender a perdoar. São as pessoas que nós temos que reparar as faltas que nós cometemos. Arrependidos, nós voltamos para expiar as nossas faltas e repará-las através do perdão sincero, do amor, da dedicação aos nossos entes queridos. Então, por que estamos em determinada família? Justamente o que eu acabei de dizer, para que nós possamos continuar desbastando essa pedra bruta que somos cada um de nós, a fim de tornarmos verdadeiramente um diamante perante a lei de Deus, praticando somente a benevolência, a indulgência, o perdão, o amor em toda a sua extensão. Com raras exceções, toda família tem aquele que parece não encaixar no todo, ou seja, aquele que a gente chama de ovelha negra. Mas é justamente aquele que é o mais necessitado de quê? De amor, de carinho, de compreensão. Provavelmente tenhamos nós, nas existências passadas, auxiliado para que ele, nessa existência, tenha vindo desta forma, justamente para que a gente possa ter essa tolerância, essa compreensão, essa bondade para com ele. Então, quantas vezes vemos casos de ciúmes entre irmãos, em que aquele mais ciumento parece ser o que mais recebe atenção? E aí é aquele ciúme de irmãos com os pais. Ah, por que só fulano recebe isso? Por que tudo é para fulano? Por que tudo é para Beltrano? Toda família tem o seu caso. Toda. Como a gente costuma brincar, ele só muda de endereço. Mas todos nós somos assim. Então, é porque aquele provavelmente realmente é o mais necessitado de amor, de carinho, de bondade, para que ele possa aprender e nas próximas existências ele possa vir diferente, que ele possa vir doando amor, doando caridade, doando perdão, tolerância, paciência, compreensão, aquilo que nós estamos dispensando a ele nessa presente existência. Então somos almas antigas buscando o quê? Buscando evolução. Essa não é a nossa primeira, não será a nossa última reencarnação, mas a cada projeto nosso reencarnatório, nós evoluímos nessa seara que o Cristo nos preparou. Nós subimos um degrau na escada de Jacó, rumo à evolução, como eu sempre faço questão de frisar, a evolução relativa, a perfeição relativa,
porque nós jamais poderemos chegar à perfeição absoluta que somente Deus a possui. Então, como podemos resolver esses desequilíbrios familiares? Só existe uma forma: através do amor, através da tolerância, através da paciência, da compreensão, nos libertando do orgulho e do egoísmo, que ainda é a negação da humildade e da caridade, a fim de que nós possamos aprender um com o outro. Então, o que são conflitos familiares? Toda família vive conflitos à sua maneira. Os desentendimentos são uma parte normal de ser uma família e viver juntos. Nós não vamos ver famílias perfeitas. Todos nós temos os nossos defeitos, senão não teríamos reencarnado no plano Terra. A discórdia familiar é muitas vezes resultado de diferentes personalidades, mal entendidos e problemas familiares estressantes. Então, como a gente costuma dizer, né? Uma mão tem 5 dedos diferentes. Assim é uma mãe com o pai e os filhos. Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem o seu jeito de pensar, de exprimir, de agir. O que nós precisamos é respeitar o quadrado de cada um, as diferenças, para que nós possamos habitar com sabedoria. Então, quais as principais causas desses conflitos? Falta de comunicação, que comumente é o fato gerador desses conflitos. A gente não dialoga, a gente não procura saber por que o outro está agindo daquela maneira, mas perguntando com sobriedade, com serenidade, não gritando, não acusando, não apontando o dedo, porque todos nós somos cheios de defeitos, somado à dificuldade de solucionar os problemas familiares. Pode acarretar em diversos fatores negativos, tanto para o relacionamento amoroso dos pais, como na criação dos filhos. Então, o que a gente vê hoje em dia muito é a falta de paciência, de tolerância, a falta de empatia para com o outro, que a gente aprenda a se colocar no lugar do outro. Problemas todos nós estamos vivendo, diariamente os vivemos. E muitas das vezes, ao chegar em nossas residências, cansados, através de um dia exaustivo de trabalho, talvez o dia não tenha sido aquilo que nós gostaríamos que tivesse sido, e aí acabamos, entre aspas, explodindo. Então, quais as causas de uma família desestruturada? Hoje, cada vez mais notamos que as famílias brasileiras estão desestruturadas e as causas são as mais diversas possíveis. Entre elas, primeiro, traição. Então, quem é que gosta de ser traído? Basta que a gente se coloque no lugar do outro. Falta de comprometimento. As pessoas se unem hoje através de interesses diversos, não através de um amor verdadeiro. Então isso, com certeza, com o passar do tempo, vai ruir. Quando a gente constrói a história dos 3 porquinhos, quando a gente era criança, se a gente constrói uma casa sobre uma rocha, sobre a pedra, pode vir vento, pode vir o que for, que não vai derrubar. Mas se ela é construída com palha, se ela é construída com areia, ela vai se desmanchar. Excesso de ciúmes, exagero nas cobranças. Nós acreditamos que somos donos uns dos outros. Nós não somos donos, como diz aquele livro, né? Ninguém é de ninguém. Tudo é empréstimo da divindade para que nós possamos evoluir. Não é o meu pai, a minha mãe. São meus pais, nessa presente existência, por bondade divina, para que pudessem transmitir conhecimento, amor e todos os seus conhecimentos para que a gente possa ser seres melhores. Cobrança. Tudo a gente cobra um do outro. Por que você não age assim? E nós? O que é que nós estamos fazendo com relação, nós com relação aos outros? Por que só cobrar? Então nós temos que nos colocar realmente no lugar dos outros. Nós temos que acabar com esse egoísmo, o eu, esse orgulho de não pedir perdão, de não entender o outro. Então, como se comportar diante de um conflito familiar? Expectativas devem ser claras. Lembre-se dos últimos conflitos que você teve, seja em casa ou fora do seu lar. Lembre-se por um instante.
quando foram os últimos conflitos? O que foi que motivou? O que foi que causou isso? E nós vamos perceber que na grande maioria são motivos ínfimos, bobos, que acabam causando uma crise vultosa. Então nós temos que fazer o quê? Diminuir a velocidade da rotina familiar. Quando tudo em sua casa funciona cronometrado, toda vez que o inesperado acontece, o que acontece? Uma crise aparece. Que a gente possa ser o mais natural possível, possamos dialogar mais, compreender mais, ouvir mais, falar menos. Eu sempre costumo dizer que Deus nos deu 2 ouvidos foi para ouvir mais, e somente uma boca, para que a gente fale o menos possível. E que quando a gente utilizar a palavra, que seja para elogiar, que seja para edificar, e não para criticar. Muitas vezes a gente amaria a crítica construtiva. Mas e quando a crítica é endereçada a mim, será que eu a aceito como construtiva? Então, nós devemos observar a nossa maneira de falar. Nós devemos observar como é que é realizado o nosso dia a dia diante de tudo aquilo que nos acontece. Então, o que nós devemos fazer? Optar por relevar as ofensas. Às vezes a pessoa está de cabeça cheia, às vezes aconteceu algo que a desagradou, ela não quis dizer aquilo para nós, então nós temos que relevar. Uma hora vai ser nós que vamos estar naquele lugar de desferir palavras que nós não gostaríamos, e depois nós vamos ficar ressentidos. E muitas das vezes, o que é pior, o orgulho não nos permite pedir perdão. Que nós possamos ser flexíveis. É tudo que é necessário dentro de uma família. Sermos flexíveis, cedermos de parte a parte, de lado a lado. Então, por que às vezes é necessário cortar relações familiares? Às vezes é necessário cortar relações que de alguma forma te deixam para baixo e magoado. Aquela velha história de que alguns familiares podem atrapalhar a sua vida é verdadeira. Apesar da família ser importante, é preciso ficar ciente de certas questões. Se nós já tentamos de tudo, se nós somos dóceis no dizer, se nós somos compreensíveis, se a gente perdoa, mas a outra pessoa, muito pelo contrário, cada vez mais foca o seu objetivo em nos atacar, em não querer ceder, então realmente chega um momento em que é necessário cortar essa relação para que isso não vire um atrito maior ainda. Mas certamente vai chegar um dia bendito que nós vamos nos reencarnar novamente como seres de uma mesma família, para que a gente possa aparar, amenizar de uma vez por todas essas arestas. Então a função primordial da família é o quê? É a colaboração com Deus para aprendermos a nos amar como irmãos. Nós somos irmãos de jornada, irmãos do caminho, um auxiliando o outro. Pelo menos deveríamos ser irmãos auxiliando um ao outro. Quem tem maior capacidade, que auxilie aqueles que têm menos compreensão. Então, cada um tem o seu discernimento, cada um tem o seu livre-arbítrio, mas nós necessitamos diuturnamente agirmos dessa maneira, uns auxiliando os outros. E isso não só no seio familiar, mas em todo o contexto das nossas existências. Então, o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas a quê? Ao futuro. Isso está lá no livro SOS, do Divaldo, através do Espírito de Joana de Anjos. Então, todos nós estamos num planeta de provas e expiações, espíritos de terceira grandeza que somos nós, ainda vinculados seriamente a tudo que se diz a respeito à matéria e muito pouco à parte espiritual. Por isso, no início eu dizia que no livro da Esperança, lá um espírito já dizia, através de um médium, que quando nós nos deparamos no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, em que muitos se confundem, acham que a verdadeira pátria é a
carnal, é a da terra, e a espiritual seria secundária. Muito pelo contrário, nós somos espíritos. A nossa verdadeira pátria é espiritual. Aqui nós estamos estagiando, justamente objetivando isso: passar por provas e expiações com vistas ao nosso futuro, com vistas à nossa evolução. E Emmanuel, no Consolador, ainda diz mais: os estabelecimentos de ensino propriamente no mundo podem instruir, ou seja, a faculdade, os colégios, eles instruem, mas só o Instituto da Família pode educar. A educação vem, eu sempre falo isso, a educação vem de berço. Nós não podemos querer que no colégio, na faculdade, os professores se incumbam da responsabilidade que é direta dos pais, dos irmãos, dos tios, dos avós, aqueles a quem compete gerir, instruir, educar os seus filhos. Então é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então a educação vem de berço. Nós só vamos nos tornar homens de bem, como o Evangelho nos conclama lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa tarefa de educação. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E através dos exemplos de nossos pais, através dos exemplos de um embasamento familiar pautado na dignidade dos direitos humanos, no amor, na benevolência, na caridade, no amor que Deus dedicou, sempre tendo à frente em tudo que nós formos fazer, primeiramente a presença de Deus, é isso que vai nos tornar homens de bem. É isso que vai diminuir os homicídios. É isso que vai diminuir os suicídios. Porque aquele que tem fé, aquele que acredita em Deus, que acredita numa vida futura, por que ele vai tirar da própria vida? Então, se nós estamos escorados, amparados nesses ensinamentos, a nossa vida será mais amena, mais tranquila. Então, quando você ama um cachorro, você espera que ele seja mais do que um cachorro? Não. A gente ama o nosso animal de estimação, é o nosso companheiro, a gente sofre com as suas doenças, com a perda dos mesmos, como o próprio Chico sofreu com a perda do seu amigo de estimação, mas a gente quer que ele seja mais do que um cachorro? Não. A mesma coisa nós temos que ter com relação ao nosso semelhante. Então, todavia, quando se ama a outrem no nível de humanidade, sempre se exige que o outro submeta-se, adquira valores que ainda não possui, cresça ao elevado patamar da expectativa de quem se lhe afeiçoa. E isso é errado. É o que a gente faz com o nosso próximo. A gente quer cobrar do outro aquilo que ele ainda não tem condições de dar. Então a gente tem que ter essa compreensão. Se eu já sou capaz, que eu faça. Mas nós não podemos esperar que o outro faça aquilo que nós desejamos que ele faça. Nós não podemos esperar gerar expectativas do outro. Façamos nós. E isso, muitas das vezes, gera uma crise familiar sem precedentes. Essa espera. Quando eu casar, as coisas vão mudar. Então, se nós já estamos nos conhecendo, se nós já estamos namorando, noivando, já temos um tempo junto, e eu fico ainda nessa expectativa de que o outro mude, por que ele vai mudar quando casar? Então, nós temos que ter essa ciência. Então, na vida familiar, nós devemos pautar sempre os nossos compromissos, as nossas diretrizes, através de quê? De uma ação salutar de bondade, de tolerância, de compreensão, de amor, de solidariedade, de fraternidade, de todas as virtudes que o Cristo nos legou. O melhor e o maior deles, sem sombra de dúvida, é o amor. Porque através do amor a gente é complacente.
a gente é beneficente, a gente é solidário, a gente esquece as ofensas, mas se a gente não tem isso nas nossas raízes, é como nós acabamos de ver há pouco. Nós podemos ser homens instruídos, nós podemos ser homens formados com pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, mas nós não teremos o quê? A educação, que é aquela que vem de berço, que vem do seio familiar. Então nós precisamos agir com convicção, porque as famílias com quem nós estamos convivendo hoje, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, são as famílias que nós adquirimos vínculos já de outras existências. E quanto mais em paz, quanto mais em harmonia nós convivermos, é porque com mais sabedoria, com mais amor, nós já estamos nos tratando. E esses vínculos, com certeza, eles vão para o plano espiritual. É como uma viagem. A gente retorna para o plano espiritual, aguardamos esses entes queridos que nós partimos primeiro, traçamos novos projetos reencarnatórios e podemos, e com certeza muitas das vezes a gente retorna como esposo, como esposa, como filho, como tio, como um amigo chegado, porque nós temos a família sanguínea e nós temos a família espiritual. E muitas das vezes nós temos nas nossas existências entes queridos que Deus coloca junto conosco na nossa jornada, que a gente tem muito mais apreço, tem muito mais carinho, tem muito mais a ver, a gente costuma até dizer isso, do que o próprio ente consanguíneo. Então que nós possamos, no nosso dia a dia, através dos ensinamentos que o Cristo nos concede, através dos exemplos que Maria e José nos cedeu, trazendo ao mundo esse espírito de luz, o único espírito puro que nós temos, o maior exemplo de vivência, que é o Cristo, que nós possamos seguir esse exemplo, porque ele não só falou, ele veio, falou e fez tudo aquilo que ele falou. Ele perdoou, ele compreendeu, ele sofreu e ele morreu por nós na cruz. Então que nós possamos meditar muito com relação aos nossos entes familiares, que nós não sejamos reclamões, porque nós não estamos no lugar errado, nós estamos no devido lugar em que nós necessitávamos nascer para aprender, para evoluir, para perdoar, para compreender, e que Deus, Jesus, nosso guia e modelo, e esses benfeitores espirituais, a quem muitas das vezes denominamos anjos guardiões, possam nos dar a compreensão, possam nos dar o discernimento, o equilíbrio e principalmente a sabedoria necessária para que no nosso dia a dia, todos os dias, nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer pela família que nós temos, pelos entes que já partiram, que eles possam nos perdoar as faltas que tenhamos cometido para com eles, se porventura tenham partido com mágoas, ou que nós tenhamos ficado ainda com mágoa no coração quando das suas partidas, para que em breve nós possamos dissipar todas essas nuvens de remorso, de mágoas, de ódio, de rancor, e tenhamos sim nos nossos corações a paz necessária para que numa futura reencarnação estejamos juntos novamente, afinando, estreitando esses laços de amizade que Deus permitiu que nós fôssemos unidos. Então que Maria mais uma vez possa derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós, nos protegendo, nos amparando, nos concedendo o principal neste momento, que é a saúde, e nos fortalecendo a nossa fé, que nada está fora dos planos de Deus. Não cai uma folha sendo que seja feita a sua vontade. E como nos diz Chico, que Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta, mas o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória.
Gratidão, gratidão, gratidão. Mais uma vez, agradecendo ao nosso irmão Wagner pela luz do aprendizado. Quando disse o nosso mestre amado Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade libertará as vossas almas. Essa verdade está na interpretação do nosso irmão no dia de hoje. Que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, compartilhando este grande aprendizado. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Laços de família. Que em cada lar deste mundo haja paz e união, prevaleça sempre o amor e Deus no coração. Trabalhe, agradeça, tenha fé e esperança. Diga aos seus entes queridos o quanto você os ama. Que a vida lhe proporcione paz e alegria. Faça dos vossos lares um ambiente de amor e harmonia. Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos. Amai-vos uns aos outros, cante comigo este refrão. Laços de família não se rompem jamais. A vida é passageira, o amor conosco vai. Se o nosso Pai nos proporciona progresso, por que retroceder às leis divinas do nosso Pai eterno? Estamos aqui para aprender a amar. Então, não temos o direito de cobrar do outro o pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo, mas a gente pode mostrar o bom caminho. E cada um de nós possamos fazer da nossa parte, porque o nosso Mestre Jesus já fez a parte, proporcionando a cada um de nós a luz do amor, a luz do aprendizado.
Deus alimenta a luz no universo sideral. Amai-vos uns aos outros e ao Pai Celestial. Se Deus proporciona o progresso, por que retroceder às leis do Pai Eterno? Deus concedeu ao Espírito a vida corpórea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e ao Pai de toda a tua alma. Lembre-se da lei de causa e efeito. Perante a justiça divina responderá pelo vosso erro. Se Deus proporciona o progresso, por que retroceder às leis do Pai Eterno? Deus é amor e sabedoria. Viva a vida. Deus alimenta a luz do universo sideral. Amai-vos uns aos outros e ao Pai Celestial. Se Deus proporciona o progresso, por que retroceder às leis do Pai Eterno? Deus concedeu ao Espírito a vida corpórea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e ao Pai de toda a tua alma. Lembre-se da lei de causa e efeito. Perante a justiça divina responderá pelo vosso erro. Se Deus proporciona o progresso, por que retroceder às leis do Pai Eterno? Deus é amor e sabedoria. Viva a vida.